Boa noite, meu querido aluno do quarto período de processos gerenciais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, Campus Paulista. Hoje vamos falar sobre lote econômico de compras. Aí esse lote econômico, o que seria esse cara? Você vai perguntar assim. O LEC, que é o lote econômico de compras, ele é um tipo de modelo matemático que busca a identificação da quantidade ideal de compra de determinado item ou itens, buscando também a diminuição dos custos totais para esse tipo de operação, ou seja, a operação de aquisição desses lotes de compras. De início a gente acha que vamos comprar em grande quantidade, porque é hiper vantajoso você comprar uma quantidade muito maior, porque vai aumentar o seu poder de barganha, porque eu vou conseguir reduzir os custos nessa operação, no processo de aquisição. A partir do momento que eu aumento meu poder de barganha, eu vou negociar melhor o preço com o fornecedor final. Tipo, um item que eu compraria por R$1,50, se fosse 1 ou 2, 10, 15, 30 unidades, se eu passo a comprar 1.000, 2.000, eu consigo reduzir o preço de R$1,50 para R$1,10, R$1,15. E aí você vai pensar, não, se eu comprar em grande quantidade, eu também vou diminuir o número de pedidos, e a gente sabe que o pedido ele tem um custo. Só que a gente tem que lembrar, quando fala do LEC, do lote econômico de compras, que existem outros tipos de custos que estão embutidos ali, mas que inicialmente não estão à mostra, mas que eles também devem ser levados em conta. E para saber calcular esse lote econômico de compras, é necessário que o administrador ele tenha informações que devem ser consideradas, como no caso da demanda de suprimento, ou seja, quantas compras serão feitas, quantos ressuprimentos serão necessários para garantir que aquele material esteja disponível na quantidade certa, na hora certa dentro da empresa, qual o tamanho dos lotes e quais são as restrições imputadas pelo fornecedor, a quantidade que ele pode liberar, a quantidade que ele não pode liberar, o tempo necessário para a realização desse pedido, tanto quanto o recebimento, com relação ao conhecimento dos custos de estocagem e os custos também relacionados ao pedido. Lembrando que tudo isso e todo esse levantamento ele visa a questão do menor custo de transporte dividido pelo tamanho do pedido, a questão do maior desconto que vai se atingir através dessa negociação, qual é o menor custo de processamento, tanto quanto de armazenagem, qual é o menor risco de falta desse estoque, qual é o equilíbrio ideal de ressuprimento do material que eu preciso comprar para minha empresa, como eu vou fazer o melhor uso dos recursos da empresa, ou seja, o capital, o dinheiro para a aquisição dessas mercadorias, como é que eu vou gerar economia através da compra inteligente e planejada, e como é que eu vou maximizar os lucros dessa operação final. Então são coisas que devem ser analisadas antes de você vir a calcular o LEC, o lote econômico de compras. É óbvio que alguns custos devem ser avaliados, então inicialmente eu vou ter que analisar quais os custos dos meus pedidos, quanto custa fazer um pedido, quanto é que se gasta para eu poder fazer o processo de compras desses materiais, quanto se gasta com mão de obra, quais os custos totais, mão de obra, água, luz, benefícios, a saída de um carro para fazer uma cotação. E além disso também tem que levar em conta qual é o custo que eu tenho para manter o meu estoque. O administrador ele vai ter que levar em conta tudo. Quanto é que custa a manutenção desse estoque, dessas mercadorias ali? Eu tenho que levar em conta que tem mercadorias que precisam estar na temperatura específica, então o custo da energia elétrica vai ser maior. Então vou ter que levar em conta o custo da energia elétrica, o custo de água, o custo da iluminação, da mão de obra, do manuseio desse material, o custo de manutenção dos maquinários, dos equipamentos, quanto me custa o consumo de luz, qual os gastos relativos à armazenagem, quanto custa a questão do frete, do transporte, quanto custa o seguro dessa carga, quanto custa a deteriorização, a questão da obsolescência desses materiais. Então são todos itens que devem ser analisados em conta na hora de você começar a calcular o LEC, que é o que a gente vai fazer agora. E fechando com um exemplo de como calcular o lote econômico de compras, nós vemos aí nessa primeira imagem como seria a fórmula.
lote econômico de compras igual a raiz quadrada de 2 vezes demanda vezes o custo do pedido, dividido pelo custo de manutenção de estoque. Como exemplo, a gente teria aqui nessa segunda imagem, uma empresa ela teria uma demanda anual para um determinado item de 600 unidades e um custo unitário de compra por volta de R$20. A empresa ela compra em lotes de 100 unidades, que nesse quantitativo de 600, ele irá gerar, em média, 6 pedidos anuais de compra. O custo estimado para a realização do pedido, que envolveria os custos com água, com luz, salários, a questão do material de expediente utilizado e outros materiais, ficaria em torno de R$60 por pedido. O custo de manutenção do estoque, que envolveria as atividades de almoxarifado, que seria pagamento de salários, água, luz, material de expediente utilizado nas atividades, a depreciação dos itens em estoque, a questão das perdas, dos furtos, a questão do custo de frete, o custo do seguro, a questão da obsolescência dos materiais, da manutenção dos equipamentos, entre outros, poderíamos supor que ficaria em torno de 20% do item em estoque. Então, o valor seria de R$20 vezes 20% do custo de manutenção de estoque, ficaria em torno de R$4. Então, nós temos nessa última imagem agora todas as informações reunidas e aí passaríamos agora a fazer o cálculo. Então, nós temos aqui a fórmula do leque, que seria igual a raiz quadrada de 2 vezes demanda vezes o custo de pedido dividido pelo custo de manutenção de materiais. Então, o leque seria igual a raiz quadrada de 2 vezes 600, que seria demanda, vezes 60, que seria os custos de pedido, dividido por 4, que seria o custo de manutenção de estoque. Lembrando que o custo de pedido seria unitário e o custo de manutenção também seria unitário. Então, teremos aqui o resultado dessa raiz quadrada, inicialmente a primeira etapa do cálculo. A raiz quadrada de 2 vezes 600 vezes 60 seria o resultado de raiz quadrada de 72.000 dividido por 4. E aí chegaríamos a uma conta de que o leque seria a raiz quadrada de 72.000 dividido por 4, que seria a raiz quadrada, o resultado da raiz quadrada de 18.000, que seria um leque de 134,16. O que quer dizer isso? Que seria mais viável, mais interessante do ponto de vista econômico de custos, que em vez de realizar pedidos por volta de 100 unidades, que os pedidos eles fossem realizados em torno de 134,16 unidades, para poder equiparar os custos operacionais, tanto relacionados à confecção dos pedidos, tanto quanto à manutenção de estoques. Após a gente descobrir o leque, a gente pode calcular o tempo de produção por lote. Esse tempo de produção por lote seria uma fórmula do TPL igual a 360 dias vezes o leque dividido pela demanda. Então, nós teríamos 360 dias vezes 134,16, que seria o leque, dividido pela demanda, que seria em torno de 600 unidades. Então, chegaremos a 360 dias vezes 134,16 do leque, chegaríamos a 48.297,6, dividido pela demanda de 600, e teríamos uma média de 80 dias,49, que seria o tempo de produção por lote. Lotes de 600 unidades. Esse seria o exemplo. Também, com base no leque, poderíamos fazer um cálculo do tempo de ressuprimento. A fórmula seria ressuprimento igual ao estoque mínimo vezes o tempo de produção do lote dividido pelo leque. Então, vamos supor que no ressuprimento a gente tivesse o estoque mínimo de 200 unidades vezes 80,49, que seria o tempo de produção do lote, dividido pelo leque de 134,16. O ressuprimento
seria 16.098, que seria o resultado de 200 versus 80,49, dividido pelo leque de 134,16, e teríamos o resultado de 119 dias,99. Então, seriam em média 120 dias, que seria o tempo que iria ser necessário para fazer o ressuprimento desse estoque.